Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Visão aqui sobre números complexos. Esse aqui é a forma retangular. Então tem um x mais um jy. Aqui eu já estou escrevendo j, olha que legal. Né? Nas simulações que nós vimos lá tinha um i aqui. E aqui era a e aqui era b. Eu estou colocando x e y no termo. Né? São dois números quaisquer aqui, tá? X é a parte real, y é a parte imaginária, conforme a gente viu. E c é o fazor. Olha aí, que legal. Esse aqui é a representação retangular. Polar. Módulo e ângulo. Módulo e ângulo. Tá? Então, e aí? Como é que eu faço para passar de uma forma para outra? Nós vimos lá na simulação, mas eu vou deixar aqui registrado para vocês. Olha aí que bacana, pessoal. Olha aí, polar para retangular. Como que eu calculo? O valor de z, que é o módulo do ângulo, o módulo do número complexo, o módulo do fazor. Como é que eu calculo? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó, que bacana. E esse ângulo, como é que eu calculo? Tangente a menos 1 de y sobre x. Fantástico, pessoal. E ao contrário? Também está aqui a forma de obter, para passar da forma polar para retangular. O que eu faço? Para obter o valor de x é z cosseno de θ. Então, pego esse número aqui e multiplico pelo cosseno do ângulo. E o y? Z seno de θ. Tranquilo. Né? Beleza? Olha um exemplo. Eu tenho esse número aqui, esse fazor, está na forma retangular. Quero passar para polar. Tá? Olha o número x e o y aqui. Tá? Como é que eu faço? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Pô, professor, mas é sempre assim? Sempre. Para calcular o módulo do ângulo, esse módulo aqui é sempre assim, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Lógico que esse número aqui é o x e esse é o y, né? No caso aqui o exemplo é 3 e 4. Isso dá 25 aqui embaixo da raiz. Raiz de 25 é 5. Portanto, o módulo do fazor é 5. Pô, professor, e o ângulo? O ângulo é tangente a menos 1 de y sobre x. Y sobre x. Então, como que eu calculo isso aqui? 4 dividido por 3, lá na calculadora. Primeiro eu faço 4 dividido por 3, veja que está entre parênteses aqui, né? Tem que fazer primeiro. Depois, eu aperto a tecla tangente a menos 1. Aí quando eu faço isso, a calculadora me expõe este valor aqui, que é o ângulo, 53,13 graus. Portanto, esse é o ângulo do fazor. Olha, né? Tranquilo. E se eu quiser passar um número da forma polar para retangular, aqui está o número da forma polar. Este aqui é o valor eficaz do fazor, seja a tensão, seja a corrente. E este aqui é o ângulo de fase. Olha lá como é que eu passo da forma polar para a forma retangular. O x, que é esse valor aqui, é 10 cosseno de 45. E o y, que é este valor aqui, 10 seno de 45. No caso, os valores deram iguais, simplesmente pelo fato do ângulo ser 45 graus. Ô professor, quer dizer que quando o ângulo for 45 graus, a parte real é igual à parte imaginária? Perfeito! É isso mesmo. Perfeito. Se aqui fosse um outro número, não importa. Aqui ia dar outro valor, mas a parte real seria igual à parte imaginária. Legal, hein, pessoal? Olha, e como que eu faço soma de fazores
Lembra que eu falei para vocês que eu tinha que usar ora na forma polar, ora na forma retangular? Então, adição e subtração são feitos primordialmente na forma retangular, pois esta é a forma mais fácil e direta de realizar essas operações. Quer dizer que se o número estiver na forma polar, eu tenho que passar para retangular para poder fazer a soma ou a subtração? Sim, é exatamente isso. E é por isso que eu preciso saber passar de uma forma para outra. Olha lá um exemplo. Vamos supor que eu queira somar esses dois números complexos aqui. Pessoal, é tão tranquilo que vocês vão achar que eu estou brincando, mas não é. Olha só, C1 é esse número aqui, 2 mais J4. E C2 é 3 mais J1. Como que eu somo C1 mais C2? Esses dois fazores aqui. Olha só, pessoal, eu somo a parte real com a parte real, parte imaginária com a parte imaginária. 2 mais 3, 4 mais 1. 5 mais J5. Ó, professor, não é brincadeira, é só isso, pessoal. Aí você está somando dois números complexos. Tá? Na forma gráfica seria isso aqui. Então vamos fazer outro exemplo. Ó. C1 mais C2. Agora o C1 vale 3 mais J6. E agora o C2 é menos 6 mais J3. Como que eu somo esses dois números? C1 mais C2, os dois fazores. C1 mais C2, eu somo a parte real com a parte real, 3 menos J6. Pô, professor, mas o senhor falou que era para somar? Estou somando mesmo, mas quando eu somo, 3 mais menos 6, menos, mais e menos, fica menos. Isso aí que tem que tomar cuidado, né? Eu costumo ver muito errinho nesse sentido. Nunca se esqueça, mais e menos resulta em menos, e menos resulta em mais. Evidentemente que mais e mais resulta em mais, né? Bom, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 3 menos J6, 6 mais 3. Olha quanto dá, menos 3 mais J9. Então quer dizer que isso aqui é o resultado de somar este fazor C1 com este fazor C2? Exatamente. É muito tranquilo, pessoal. Muito tranquilo. E a subtração, como é que eu faço? A subtração é a mesma coisa, pessoal. Só que, ao invés de somar, eu vou subtrair. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 4 menos 1, 6 menos 4. 4 menos 1, 6 menos 4. Dá 3 mais J2. E esses outros dois números aqui? Mesma coisa. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 3 menos 2, resulta em 5. Menos e menos dá mais. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Agora é 3 menos 5, menos 2. Olha lá. Então é assim que se faz a soma e a subtração. Pessoal, vou tocando o barco aqui, mas se tiverem dúvida, né? Como que eu multiplico dois números complexos? Pessoal, na forma polar, aqui, lembre-se, hein? Soma e subtração tem que ser feitos na forma retangular. Mas a multiplicação e a divisão deve ser realizada primordialmente na forma polar. Professor, e se não tiver na forma polar? Passe para a forma polar. Faça a multiplicação, porque é muito simples. Veja, se eu for multiplicar esses dois números aqui, C1 vezes C2, eu multiplico os dois módulos e somo os dois ângulos. Só isso, professor? Só isso. Isso é a multiplicação de fazores. Olha o exemplo. Se eu tenho esses dois números aqui,
Como é que eu faço a multiplicação? 5 vezes 10. Ó. E os ângulos? Somam 20 mais 30. Resultado, 50 ângulos 50. Então, multiplicar esses dois fasores resulta nisso aqui. E esse aqui, professor? 2 ângulos menos 40, 7 ângulos mais 120. Mesma ideia. Multiplico os módulos e somo os ângulos. Então, 2 vezes 7. E que ângulo que eu vou colocar? Menos 40 mais 120, que dá mais 80. Então, esse C1 vezes C2 aqui dá 14 com ângulo 80 graus. Mesma coisa que a multiplicação, a divisão deve ser feita na forma polar. E se não tiver na forma polar, se estiver na forma retangular, o que eu faço? Passa para a forma polar para fazer a divisão. Eu deixo os dois números na forma polar para fazer a divisão. Porque é mais fácil fazer. Olha como é que é fácil. Ó. Dividir o C1 por C2, eu divido os módulos dos fasores, Z1 dividido por Z2, e subtraio os ângulos θ1 menos θ2. Essa é a forma de fazer a divisão de dois números complexos na forma polar. É muito tranquilo, pessoal. Olha só. Como é que eu faço a divisão, então? Desses dois fasores aqui. Ó. 15 ângulo 10 dividido por 2 ângulo 7. Divido os módulos e subtraio os ângulos. Resultado, 7,5 ângulo 3. Professor, mas tem que ser sempre assim, né? Sempre assim. Não vai me fazer divisão dos ângulos, né? Aqui é subtração dos ângulos. Você vai dividir os módulos. Aqui é a mesma coisa. 8 ângulo 120 dividido por 16 ângulo menos 50. Eu divido os dois módulos, 8 dividido por 16, e subtrai os ângulos. Ó, cuidado aqui com os sinais, né? 120 menos 150. Porque este menos aqui não é da subtração. Esse menos já faz parte desse número. Ele já faz parte. O ângulo, o fasor C2 é 16 menos 50. Então ele já faz parte do número. Isso aqui é que é a subtração entre o ângulo do fasor 1 e o ângulo do fasor 2. Então, menos e menos vira mais. Dá 0,5 ângulo 170. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.